Muito bem, hoje é a aula 25 do último dia de março, 29/3. Vamos lá, Lindo, diga. Não, é que eu está sendo feito um livro aí as pessoas me convidaram para colocar um artigo que eu fiz há muito tempo sobre melancolia, um texto que eu tenho sobre melancolia nesse livro. Mas esse livro é ligado à questão da perda, Perda. uma ligação. E eu quero fazer uma introdução a essa questão, não só para colocar para você. No meu entendimento, a melancolia se coloca naquela, naquela concepção do Spinoza de um afeto primário, né, de tristeza, não é isso? Se coloca nesse campo da É, tristeza, né? é Como porque é que você percebe essa questão aí? Porque há uma polêmica. Pessoas que dizem que a melancolia ela tem que ser extirpada, tem que ser a sociedade caminha dessa forma, né? Outros já vão ao extremo, diz que a melancolia é fundamental para a criação artística. O Aristóteles pensava dessa forma, né? Como é que você vê essa questão? Está dentro aí do nosso questão para saber do que dos nós, afetos. precisa saber do que nós estamos falando, né? Essa palavra é, melancolia melanos em grego é preto, né? Melanos, melania, É, melanina, né? Então, melanos é é, preto, escuro. E cólica é aquilo que o fígado é uma bile. produz. É, Então, a tradução latina de melancolia é atra, que é preto, biliário. O sujeito atrabiliário, ou seja, ele está com a bilis escura, né? Atra, é, escuro, bilis, né? Segregação, secretação do fígado. Então, o sujeito atrabiliário, sujeito de mau humor, né? Impossível. Então, olha só, então a mesma palavra tem sentido de atrabiliário, sujeito de mau humor, sempre, né, a ponto de explodir, ou melancólico, nesse sentido do sujeito entristecido, né? Então, assim, estamos falando de quê? Porque essa palavra não é clara em si, né? Aí teve a intervenção freudiana. O Freud é o tipo de intervenção que, uma vez o Freud intervindo, as coisas tendem a ter o sentido a partir dele. Por exemplo, o Freud tem um texto célebre, né? Que é o Luto e Melancolia, que está é associado verdade. Eu à li. perda. Então, para ele é o seguinte, é um sentimento humano que precisa ser elaborado, não é? Então, estamos falando de quê? Não é? Do que nós estamos falando? Para o Freud, esse sentimento aí do luto, da elaboração, né? É uma condição humana, né? Que a superação, portanto, do luto é pela elaboração dela, pela vivência, né? Até que aquilo é como se fosse uma digestão, você tem que digerir. Você comeu um alimento que não te faz bem, mas ele está dentro de você, sem a hipótese da diarreia, ou sem a hipótese do vômito, você tem que, né? O corpo vai se haver com ele, né? Tem recursos, tem enzimas, né? E vai digerindo aquilo lentamente. Durante esse processo, muita energia do corpo vai ser concentrada nesse processo, você vai se enfraquecer, porque, né? Então, o que vale para o corpo, vale para a alma, né? Então, precisando de tudo o quê? Em geral, você falou nisso, né? A nossa cultura, ela é uma cultura que tende a desqualificar os estados melancólicos, né? Porque nós vivemos aí uma situação onde o sucesso tem a cara da permanente euforia. Inclusive, tem um livro sério desse filósofo aí, uma espécie de um filósofo pop, não no sentido negativo essa palavra, filósofo pop é um filósofo que tem uma interlocução com o grande público, né? Que é o André Comte-Sponville, se não me engano é ele, que tem um livro assim, Felicidade como Euforia, né? Porque tem uma tendência de se colocar de um lado a melancolia
tristeza, e, de outro lado, a alegria, a felicidade, né? E nós vivemos uma situação onde que se você não for feliz, alegre o tempo todo, você é infeliz. Como se a infelicidade fosse o resultado da não felicidade. Então, o estado normal seria a felicidade. Se você não é feliz, portanto, você é infeliz. E isso é reprovável, né? Então, você sabe do que nós estamos falando, em que registro, não é? Eu não consigo falar sobre isso sem saber do que se trata, entendeu? Porque não é claro. Então, se você vai fazer um ensaio sobre isso, eu estou falando disto, porque esta palavra não é, ela é polissêmica. Falando disso, nessa circunstância, nesse contexto, entendeu? É uma boa intervenção essa. Hum. Você associa então a melancolia à perda, do ponto de vista do conceito freudiano, então, no caso. Aí teríamos que saber o seguinte: se a pessoa está triste, ou está melancólica, ou está, sei lá, qualquer nome desse, assim, ensombreada, é porque tem uma causa? É resultado de um mau encontro? Spinoza diria que sim. Como diria também que os estados alegres, eles também É. seriam resultados de encontro, no caso, bons encontros, né, que compõem com o corpo, né? Que compõem com o corpo, aumenta a potência de agir, e isso é experimentado como alegria. Foi um bom encontro. Um bom encontro é aquele que não compôs com o corpo, diminui a potência de agir, e a experiência, vamos dizer, emocional, para usar um termo nosso, não do Spinoza, essa experiência seria de tristeza. Não é? Então, isso já advém de uma afecção, né? De um encontro, né? De uma afecção que gera uma Não, não, não afecção, isso. Acho que a afecção. afecção detona, A detona. afecção é. É, Se a afecção gerou aumento ou ganho, aí gerou um afeto. Pode ter afecção que não gerou nem aumento nem ganho. Então, não produz, foi uma afecção que não produziu afeto. Entendeu? é. Por exemplo, estou respirando aqui. O capitalismo trata isso com a questão do consumo, né? O Quer dizer, que capitalismo, ele quer. gera uma melancolia, uma perda, e você, então, consome, fica alegre. Eu tinha um amigo que, quando ele estava triste, eu vou para o supermercado, para o shopping, vou comprar. Comprava e ficava bem mesmo. Ficava, É ficava, droga, né? saía dali. É É droga. uma, é uma droga. E como toda droga, tem um efeito passageiro. Como que Spinoza trata disso? Eu acho que é uma coisa importante, mas, ao meu ver, não dá conta de tudo. Porque Sei. o Spinoza trata com esse par ativo-passivo, né? Isso é decisivo, é importantíssimo. Então, os afetos, eles são passivos, porque são provocados. Alegria e tristeza. Houve um bom encontro, não é? Por que bom encontro? Porque gerou um afeto que veio ao encontro do meu conatos, aumentou minha potência de existir, e, portanto, eu experimento isso como alegria. Teve um mau encontro, veio de encontro ao meu conatos, ameaçou meu conatos, não compôs com ele, ameaçou meu conatos, eu experimento isso como tristeza. Então, esses dois sentimentos, nesse caso, a alegria e a tristeza, a tristícia e a tristícia, o quê? A Irene? Tristícia. Esqueci. Como é que é alegria em latim? Tristícia. Oh, estou ficando velho mesmo. Muito bem. Bem, Margarete, você ouviu já umas 200 vezes sobre isso. Alegria. Letícia. Letícia. Caramba. Tristícia e Letícia, isso. Tristícia e Letícia. Tá vendo? Já tivemos aqui aulas sobre isso. Se a Margarete me abandonar, cara, serei É. metade. Ela tem uma. Ela está tudo guardado ali com ela. Então, veja, então esses dois, a tristícia e a Letícia, eles são reativos. Então, está dependendo do acaso dos encontros. Não é? O capitalismo quer nos aparecer para a gente como um bom encontro.
não o capitalismo, os seus produtos. O capitalismo nunca É, aparece, o que a gente tem são mercadorias, né? Que é um tema aí da claro. sua predileção, né? Nós encontramos mercadorias, nós não contamos capitalismo, né? Porque o capitalismo não Claro. aparece, ele põe as mercadorias ao seu, né? Ao seu serviço. Então, muito bem. Então, nós estamos respondendo. Agora, o Spinoza, ele admite uma possibilidade de ações ativas. Essas seriam ações reativas, né? Então, Sim. o Spinoza, enquanto a gente reage, a gente não é livre. Nós estamos... O polo dinâmico da situação é dada pelo o corpo que me afetou, ele que me afetou. Se ele não tivesse acontecido, eu não estaria aqui, eu não estaria afetado, nem alegre, nem triste, nem alegremente, nem tristemente, né? Então, portanto, nessa dimensão a gente não é livre. A questão da ética é responder uma pergunta retórica. É possível o ser humano, sendo um ser finito, ser livre? Essa é a questão da ética do Spinoza. Vamos falar sobre isso, então. Já que apareceu, depois Claro, a gente tenta é um pegar, belo tema. né? Tentar pegar isso e jogar para onde nós estamos, que é a questão do território, né? Então, a questão é essa. É possível seres finitos, que são seres de encontro, portanto, estão sempre esbarrando. A imagem que eu faço era daquele do parque de diversão, no nosso tempo de garoto, ali, Aquele autopista. carrinho. Autopista, Puta que né? pariu, eu gostava. Dá porrada com aquela porra. Está sempre encontrando. Não tem como não encontrar. Ou você encontra um outro carro, ou encontra como chama? Os limites do ringue. Então, nós somos esse carrinho Aí de fica uma autor. coisa chata, só ficar andando, andando. Tem gente que só está indo, Não não, tem, mas aí né? vê um sujeito para cair na real, dava de uma porrada, né? Daqui Para na mostrar, porrada, você é finito, você é um corpo finito, disse Spinoza. É. Você está, portanto, submetido ao acaso dos encontros. Né? Claro. Isso, Essa é uma boa imagem. é uma boa imagem. Uma Não boa estamos imagem. sempre esbarrando, cara. Não é possível não esbarrar, porque nós somos finitos. Então, vamos dizer, o efeito imediato de nós somos finitos, sermos finitos, é que nós somos seres de encontro. Bom, mas ele começa a exposição da ética Spinoza, não sem razão, porque ele é um modo geométrico. Como é que ele faz? A sua internet está instável. Passou estável o dia inteiro essa merda. Vamos ver se eu não caio. Vamos ver. Estamos ouvindo você, tá bem. Tá Você bem, né? está bem na Então, fita. como é que ele começa? Ele começa de Deus. É uma substância infinita. Primeiro, substância única. Substância, ele escreveu em latim. Em grego seria hipokeimenon. Em latim é substância. Hipokeimenon em grego, né? Hipo, está por baixo, né? Hipokeimenon. A tradução em latim, ele escreveu em latim, o Spinoza, é substância. Substare, o que está por baixo, o que está sustentando. Ele fala, só há uma substância. Na tradição metafísica, haviam duas substâncias. A substância que sustenta, que substá no corpo, e a substância que sustenta, que substá na alma. Duas substâncias totalmente diferentes, com agendas diferentes, dinamismo diferente, e nós somos esse ser, nós, seres humanos, somos esses seres compostos de corpo e alma, nós temos que gerenciar essas duas substâncias que são antagônicas. Não são apenas diferentes, duais, mas são dicotômicas. Um dualismo dicotômico, porque elas têm agendas não apenas diferentes, agendas contrárias. Então, cabe ao ser humano que começa dominado pelo corpo, inverter o jogo pelos processos de pedagogia, né? De exercício filosófico, de exercício da ginástica, de exercício da matemática, de exercício da música e depois, em último grau, de exercício da filosofia para inverter esse jogo.
aquele que é como se nós tivéssemos nascidos de cabeça para baixo, o corpo dominando a alma, né? Então, através desse processo pedagógico, nós nos colocaríamos, né, na posição correta, a cabeça dominando o corpo, né? É a imagem famosa que Platão apresentou num dos seus diálogos, que era, ele imaginava assim, né, um quadrúpede, um mamífero, um cavalo, aí ele traçava uma linha reta assim, cabeça, coração, estômago e órgão reprodutor. Tudo estava na mesma linha, né? Essas quatro sedes, né, das virtudes: cabeça, razão, coração, sentimento, estômago, né, a vida, a vida material, o cara precisa comer para continuar vivo, e os órgãos genitais para a reprodução. Tudo sem hierarquia. E nós, não. Nós somos marcha ereta. Então, a própria postura ereta do ser humano já insinua a hierarquia que se deve conquistar. Cabeça em cima, depois, ou seja, a razão, depois embaixo coração e sentimentos, depois o estômago e depois a sexualidade, a mais baixa das funções, das virtudes. Em cada um dessas sedes, né, nós teremos que ter uma justa medida. Sexo, sim, mas na justa medida, né? É, comida, né? Prazeres vamos dizer assim, da mesa, os prazeres da cama, sim, mas na justa medida. Prazeres da mesa, sim, na justa medida. O sentimento, sim, mas controlado pela razão, né? Então, a razão controla tudo. Esse é um modelo, né, a ser conquistado, por quê? Porque nós nascemos sem hierarquia, e, com o bebê, né? Aí precisamos ganhar essa hierarquia muito bem. Isso tudo porque tem duas substâncias. O Spinoza, ele já foge desse esquema e vai trabalhar com um esquema. Então, a moderação em Spinoza não é do tipo da moderação almejada. A moderação almejada na ética de Spinoza não é do tipo da moderação almejada na ética, vamos dizer, socrático-platônica aristotélica, e é da dietética, como disse o Foucault, não é? Sexo sim, mas na justa medida, comida sim, na justa medida, afeto sim, mas na justa medida, a razão não. A razão, ela não tem a justa medida, porque se ela respeitar a si mesma, ela é e deve ser o governo, né? Esse modelo pedagógico da Grécia, ela está baseada nessa dicotomia corpo e alma, duas substâncias distintas, contraditórias, com agendas próprias, que cabe, então, esse sujeito, né, pegando esse, né, cavaleiro dessa carruagem, que tem dois cavalos, um branco e um preto, um representando o corpo e o outro a alma, né? Esse cavaleiro tem que tomar as rédeas e fazer com que a força que vem no cavalo do corpo esteja a serviço dos interesses da alma. Esse seria o sujeito, o mestre, né? E Platão apresenta o Sócrates como aquele que resolveu essa gerência, aquele que logrou a melhor gerência desse empreendimento, tá? Isso aqui ele apresenta o Sócrates, né? O sujeito que bebe, que tem lá os seus casos, que tem lá os prazeres do corpo, mas sempre na justa medida, sempre aquele que não se deixa levar pelos prazeres, ainda que usufrua dos prazeres. Então, vamos dizer assim, o controle das paixões pelo Spinoza se faz de outra forma, né? Que é que está expresso na ética, que, em última instância, quer responder essa pergunta: é possível ao ser humano, ao ente humano, a liberdade, sendo ele um finito? Então, essa pergunta, ele vai dizer que sim, mas, entendeu? É um trabalho fodido. Fodido talvez não seja o termo dele, né? Mas vale. Como diria o Lula, né? Eu não penso em outra coisa senão foder o Moro.
Uma maldade, porque ele disse, houve um tempo, enquanto eu estive preso, que quando eu recebia visita, eu dizia assim, estou bem porra nenhuma, eu só penso em foder o Moro. Um tempo, né? Foi um tempo, um período, né? E depois passou. Mas aí, sabe como é que é? Porque vai na narrativa. Aí vem essa louca dessa juíza e aproveitou. É tudo muito miserável, né? Deus do céu, tudo pela narrativa. Ok. Então, voltando aqui ao Spinoza. Então, ele começa o seguinte, ele vai montar um raciocínio. E todo raciocínio é do geral para o particular. A nossa vida é do particular em direção ao geral. Então, qual é o particular? Eu estou no âmbito da servidão, eu e todo mundo. É possível, é esse que está na servidão. Ele dispõe de recursos que permita sair da servidão? É isso que ele quer responder afirmativamente, o Spinoza. Sim, e como? Agora, nós partimos na nossa vida do concreto, do particular, e se fizermos o dever de casa, se tivermos uma vida no interior da qual se dê processos de elaboração, de ruminação, de metabolização, nós podemos ir ingressando em esferas mais amplas de existência, né? Desde que façamos esse trabalho. Em cada esfera lograda, fazer a elaboração dessa esfera, e se ela for bem realizada, a gente ingressa numa esfera mais adiante. E se fizermos isso, vamos em direção ao quê? Em direção à liberdade. Então, o processo ético seria esse que vai da servidão na qual nós estamos de início, todos nós, inclusive Spinoza, Jesus Cristo, Platão, Sócrates, entendeu? Todos estiveram neste lugar, a maioria de nós permaneceu neste lugar durante a vida toda, mas alguns, por alguns processos, conseguiram atingir lugares de mais existência. Esse processo que vai de menos existência para mais existência, esse é o processo propriamente ético. Tá? Não tem nada a ver com moral. Moral é um padrão vigente de normas de conduta, vigendo numa sociedade, num determinado espaço e num determinado tempo. Isso é moral. Ética é esse empreendimento que nos coloca a questão: eu posso ter ganhos de existência, ganhos de humanidade, ganho de experiência humana? Esta questão é a questão propriamente ética. E a ciência ética é a que toma isso como seu objeto de investigação. A ética do Spinoza não é outra coisa senão isso. Muito bem. Então, se na nossa vida a gente vai do particular em direção ao geral, a exposição da ética faz o contrário. Vai do geral para o particular. Que particular? Na nossa vida aqui e agora. O brasileiro começa da nossa vida aqui e agora, porque ele não é jornalista, ele não é cronista, ele é filósofo. Se é filósofo, é do geral para o particular. Significa dizer, eu não vivencio o geral, eu posso compreendê-lo. Agora, essa compreensão do geral, eu posso ter uma vivência, ainda que aproximada dela, do geral, se eu fizer o caminho. Que caminho? Caminho propriamente ético. Tá? Então, muito bem. Então, ele começa o geral, Deus. A substância, só há uma substância, Deus ou natureza. Portanto, ele já eliminou a dualidade. Não há uma substância corpo, uma substância alma. Existe corpo e alma como modificações, como modo de uma única substância. Pronto, aí já, né, limpou o terreno. Então, chega para lá na tradição metafísica, que se sustentava na dicotomia. Só uma substância. Então, o que substá no corpo é o que substá na alma. Portanto, é uma mesma gramática que pode explicar os dois. Na metafísica platônica, não. A gramática do corpo não é a mesma gramática da alma. São duas gramáticas.
E se eu quiser dar um passo atrás para ter uma gramática que contém as duas, tem que fazer autoespeculação metafísica. Tá? Muito bem. Então, o Spinoza diz: só há uma única substância, que ele vai chamar Deus ou natureza. Natureza não é esta natureza aí, que está aí. É a natureza naturante. O que nós temos aí como natureza, esses objetos naturais, é a natureza naturada. Não é isso que ele está chamando de Deus. Porque isso são coisas finitas. O que ele está chamando de Deus é a natureza naturante, da qual nós não temos experiência. Nós temos experiência dos objetos naturais. Então, Deus ou a natureza é esse princípio produtor de natureza. Né? Então, ele começa investigando o que é isso. Ele chama Deus ou a natureza e aponta algumas características. A que eu vou ressaltar aqui é a característica da infinitude. Então, se tudo derivou desse princípio que ele chama de divino, Deus ou natureza, tudo derivou daí. Tudo é modificação, tudo é produto disso. E isso é infinito. Qual é uma característica essencial do infinito? O infinito não faz encontro. Ele vai, né? Infinito. Não faz encontro. Quem faz encontro é o finito. É o carrinho do autopista. Está o tempo todo batendo. Porque são finitos. Tem um carrinho aqui, um carrinho ali. Por ser finitos, por terem fronteiras, eles encontram. Porque são finitos que não estão no vácuo, finitos diante de outros finitos. Então, vivem se esbarrando. E não controlam. Em geral, não tem controle sobre os corpos que vão encontrar ou vão deixar de encontrar. Né? Então, a finitude implica encontros ao acaso dos encontros. O infinito, não. O infinito não encontra. Então, se o infinito é a fonte produtora, se Deus é a fonte produtora, Deus ou a natureza? Natureza é naturante. É a fonte produtora em última instância. E se ela, Deus ou natureza, substância única, é infinita, ele produz livremente, ativamente. Pronto, aí a palavra da substância única são produções livres, não é para obter reconhecimento. Ouviram esse finalzinho? Não, Margarida. Eu estou dizendo assim, a ideia do infinito associado ao ativo, associado à liberdade. Para chegar lá na questão lá do ali. Ativo, infinito, portanto, ativo, portanto, livre. Então, voltando lá, à definição inicial da ética de Spinoza. Se só há uma substância única, se é isso que substrai todos os corpos finitos, são modificações da substância única, a substância única é produtora de realidade. Então, todos os produtos desta usina, todos os produtos têm a mesma substância, diferentemente do mundo grego, tinham duas substâncias. Então, o corpo é uma modificação da mesma substância de que a alma é modificação. A resistência e a res cogita, como ele fala lá na terminologia da filosofia medieval, da escolástica. Né? Isso é importante. Então, de um lado, nós temos os entes, que são finitos, que vivem se esbarrando. E esses entes não se produziram assim. Eles
Os entes já são resultado de uma produção. Tem produções que os entes produziram em função dos seus encontros. Mas eles próprios, por exemplo, o ser humano, ele próprio, ele não é resultado de um encontro. Ele é resultado da produção divina. Então, quer dizer o seguinte: se Deus é infinito, ele não encontra. Se ele não encontra, e ele, ao mesmo tempo, é produtor, a sua produção é livre. Porque não veio como resposta de nenhum encontro. Portanto, é ativa. Porque aquelas respostas que vêm aquelas produções que vêm como respostas de um encontro, elas são reativas. Não é? Se eu encontrei algo e produzo uma reação, uma ação, produzo algo, seja motivado pela alegria ou pela tristeza, eu estou produzindo num gesto de reação, eu reagir. O afeto é uma reação. O afeto alegre, o afeto triste, são afetos reativos. Portanto, aí não está no âmbito da liberdade, porque a Spinoza associa liberdade com atividade. Então, nesse nível, só Deus é livre. Por quê? Porque só Deus é infinito. Então, a pergunta: sendo nós finitos, seria possível para nós a liberdade? Essa é a questão da ética. Como é que um finito que vive se esbarrando, ele pode ser livre em alguma medida? Aí fala, não, o livre-arbítrio, ele abomina essa hipótese, né? Que tenha em nós uma vontade. O que é o livre-arbítrio? Hoje nós vivemos sob o império do livre-arbítrio, né? A ponto as pessoas dizerem assim, fulano fez um câncer, né? Fulano fez um AVC. Né? A gente vê em filme americano agora, assim, fala, eu não gosto, eu detesto essa pessoa que você escolheu ser. Então, a pessoa escolheu ser uma pessoa e aquela outra detesta essa pessoa que você escolheu ser. Então, nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Nós somos frutos das nossas escolhas. E cada uma dessas escolhas é livre, ou pelo menos está diante da possibilidade da liberdade. Eu escolhi ser filósofo, eu escolhi ser botafoguense, eu escolhi ter 2 filhos, eu escolhi perder um, escolhi casar com a mulher com quem eu casei, eu escolhi. Então, foi um conjunto de circunstâncias, todas elas fora do meu controle, que me colocar dentro de uma situação onde a possibilidade de escolha era muito pequena, tendo em vista a possibilidade teórica de escolhas. Né? Escolhi a mãe que eu tive, o pai que eu tive. Escolhi ter um filho que suicidou aos 22 anos. As coisas mais importantes da minha vida, eu não escolhi porra nenhuma, e ninguém escolheu. Porque nós somos sempre ao acaso dos encontros. Eu não escolhi ser heterossexual, como quem é homossexual também não escolheu ser. Né? Mas a cultura do hiperliberalismo, não, porque tem que colocar as pessoas como, né, pretensamente sujeitos do seu desejo, de um desejo capturado. Então, a Spinoza abominava essa ideia de livre-arbítrio, porque não tem uma vontade livre que decide ela por si só, porque ela também está submetida ao jogo dos encontros, né? E está reagindo, está sendo afetada de modo a aumentar a potência, de modo a diminuir a potência. Muito bem. Então, se é assim, Spinoza, se o conceito de livre-arbítrio é um conceito produzido pelos padres para nos
introjetar culpa, então nós estamos fadados, portanto, à não liberdade, sendo que você associa a liberdade com a atividade, ao ativo, e, pelo que você descreve, o ativo é aquele que não encontra como Deus, que não tem encontro, portanto, tudo que brota dele brota de per si, brota para efetuar sua própria natureza. Quando é que eu estou efetuando a minha natureza? A natureza minha, a minha natureza, a minha singularidade. Quando? Se eu estou o tempo todo encontrando. Eu sei lá o que é meu, o que não é. Sei lá quando eu estou sendo ativo ou apenas reativo, em função para agradar fulano ou para sacanear fulano. Aí vem a questão, né, da teoria afetiva do Spinoza, né, que coloca um elemento central que vai responder a essa questão, que é a questão do conatos. O conatos seria a dimensão divina em cada um dos entes. Então, todo ente, uma pedra, o carneiro, uma pedra, uma árvore, um animal, um mamífero, um carneiro, e nós, todos esses entes, seja do reino mineral, vegetal, animal ou do reino humano, todos eles são modificações da substância única. Por isso que tem vigência, por isso que é ente. E é como se o artista vive de alguma maneira na sua obra. O artista é a substância única, Deus é a natureza. A sua obra são os entes, a pedra, a árvore, o animal, o ser humano. O artista vive e vigora e vige, tem vigência em cada um dos entes que são modificação da substância viva. E isso o Spinoza chama de conato. Conato. E essa corrente do Eleusiana traduz por desejo, é uma forçação de barra, né, para fazer com que a filosofia de Spinoza esteja a serviço da filosofia de Deleuze. Todo filósofo faz assim. Todo filósofo, quando cita outro, está colonizando, porque o filósofo não é professor de filosofia. Talvez ele fosse reprovado, entendeu? Se o Hegel, se a gente fosse entender Hegel a partir de Marx, nós reprovaríamos Marx. Se nós fôssemos entender Nietzsche a partir de Heidegger, reprovaríamos, eles não passariam uma prova de mestrado, mas não é isso que eles estão fazendo. Eles não estão fazendo história da filosofia, eles estão fazendo filosofia, a sua própria filosofia. Então, nesse sentido, essa tradução de Conat por desejo é uma tradução, digamos assim, uma resultado da apropriação do Deleuze, e tendo em vista criar uma alternativa à concepção freudiana de desejo. A compreensão freudiana de desejo está marcada, vincada pela falta. O ser é desejante, o sujeito deseja porque ele está cindido pela falta. Ele é um desejo de objeto porque ele supõe que a posse desse objeto vai suprimir a falta. Então, essa é a corrente freudiana que foi na França, vamos dizer assim, radicalizada por Lacan, e Deleuze e Guattari, no seu cérebro antiético, tomaram como empreendimento criar uma visão alternativa, sem negar essa visão de desejo como falta, mas isso nos esgota. Há desejo que não é desejo de objeto, portanto, há desejo que não está marcado, cindido pela falta. E para levar adiante esse empreendimento crítico da psicanálise, eles apropriam de conatos como da filosofia de Spinoza com essa tradução de conatos por desejo. Então, eu vou pegar aí
essa, essa vertente deleuziana, porque a minha aproximação, minha aproximação a Spinoza se deu via Deleuze, né? Muito bem. Então, assim, então, o que é que nós somos? Nós somos entes finitos esbarram. E, e ao esbarrar, reagimos. Somos seres, portanto, se somos seres finitos, nós somos seres reativos. Ou movimentado pelo afeto primário da alegria ou pelo afeto primário do ódio, né? Da tristeza. O ódio é uma forma de tristeza, das paixões tristes ou das paixões alegres, né? Reativos. Se somos reativos, nós não somos livres, porque nós estamos dependendo aí das cagadas que a gente vai dar na vida. Pô, né? Como é que eu posso ser livre se eu estou submetido ao acaso dos encontros? A liberdade significaria uma coisa que depende de mim. Então, o Spinoza associa liberdade com atividade, aquilo que brota de mim, não para agradar, desagradar, porque isso seriam reações. E o modelo é Deus, é natureza, que são produtivos e são infinitos, portanto, são ativos. Então, há alguma coisa em cada um dos entes que testemunha essa força ativa, que é o conatos. Aí ele faz assim, ele vai fazer uma descrição do que é o conato, né? Aí aqui, a definição célebre, né, do conato é o esforço para preservar, perseverar, o esforço que cada ente tem. Esforço também é uma palavra ruim quando traduzida, né, em português, porque esforço parece cansaço, né? Esforço quase assim no sentido do Newton, entendeu? Esforço, uma atividade interna sempre presente, sempre ativa, sempre, melhor dizendo, ativa para não, sempre em operação, e tem em vista fazer com que aquele ente persevere no ente que ele é. Se não dizer, se um ente foi destruído porque veio uma força externa mais forte que o seu conatos e o destruiu. Aí vamos pegar um exemplo clássico. Você tem uma pedra, a pedra está ali, ela tem um conato. Por isso que ela permanece sendo pedra. Por isso que ela não se desfaz. Ela não se dissolve, ela não implode desde si. Essa ideia de alguma realidade que se implodiu desde si, sem nenhum elemento estranho que a contaminou ou que a penetrou desde dentro e ali fermentou forças contrárias e fez explodir. Não. Autoexplosão é impensável em termos spinozianos, né? É impensável. Por quê? Porque todo corpo tem conatos. Se deu merda, porque alguma coisa de fora implicou, né? Então, uma pedra largada à sua própria sorte jamais iria dissolver-se. Ela pode dissolvendo por força dos ventos que vêm de fora e vão lentamente, né, corroendo. A força do vento foi mais forte do que o conato daquele grão que compunha a pedra, entendeu? Ela não destrói a pedra porque o vento não tem um conato, uma força, né? Uma força superior ao conato da pedra, mas ela pode, né? O vento é superior ao conato de cada grãozinho que compõe, não vai lentamente, vem de fora. Mas essa ideia da pedra se explodir desde si, impossível. Então, portanto, seria impossível também pensar em termos spinozianos no tal do pulsão de morte. Se a pulsão não pode ser de morte. Se é algo que brota da vida, não pode ser a morte. O que brota da vida é sempre vida. Não? O Deleuze e Lacan, Deleuze e Guattari abominam, a Deleuze e Guattari abominam
essa ideia de pulsão de morte, porque eles são spinozianos, né? Spinozistas, né? Spinozista é aquilo que se refere a spinosiano é aquilo que é dos próprios Spinoza, né? Então, esse conceito spinoziano de conatos, para esses espinosistas de Deleuze e Guattari, faz com que eles rejeitem liminarmente o conceito de pulsão de morte, né? Então, se houve morte, é porque alguma coisa foi maior que a morte. A morte não é contraditória, de tal maneira que ela seja uma pulsão contra si mesma. Na cabeça do Spinoza, na cabeça... Isso está dito em Spinoza, não com esses termos, mas dito pelos espinosistas de Deleuze e Guattari. Muito bem. Então, o conatos é essa força que faz com que todo ente persevere na sua própria entidade, entificação. Então, se você quer destruir uma pedra, essa pedra tem conatos, tem uma força, que é o conatos. Então, tem que aplicar com o martelo uma força externa maior como força do que o conatos. Se for menor, eu martelo a pedra permanece ilesa, porque foi menor do que o conatos. Então, para destruir a pedra, para fazer dessa pedra 4 pedras, 3 pedras, 5 pedras, reduzi-la a pó, eu tenho que impor desde fora uma força maior do que o conatos, certo? Muito bem. E isso serve para a planta. A planta, só que a pedra ela é fechada em si. Ela, para viver, ela não precisa, para ela continuar sendo pedra, ela não precisa se expandir. Então, o conatos dela é um conatos assim, que está na noite eterna da natureza inorgânica. Agora, vamos para uma forma de matéria mais complexa, uma planta. Para ela tem conatos, que significa perseverar no que ela é. Planta, aquele tipo de planta, aquela árvore ali, aquele seringal, uma seringueira. Ela tem conatos. Só que esse conatos impõe dinamismo. Para perseverar na árvore que ela é, no ente que ela é, uma árvore da espécie da seringueira, ela tem que expandir, ela tem que ir aos céus em busca de oxigênio e luz, e ela tem que ir às profundezas em busca de água e demais nutrientes. Então, o conatos da árvore é conatos como da pedra, só que ela necessariamente tem que ter dinamismo, de ir, de buscar, né? Portanto, nessa ida e nessa busca, ela está encontrando o tempo todo, como a pedra também estava encontrando. Só devido ao dinamismo da árvore, o seu campo de encontro é muito maior do que o campo de encontro da pedra. Então, pode ser que num desses encontros, a árvore encontre um parasita, encontre uma motosserra, e se o parasita for maior do que o conatos, se a motosserra for maior que o conatos, ela vai dançar. Não é? Isso vale para o carneiro e o ser humano. Então, veja, o conatos, nessa parte da matéria orgânica da vida, nesse dinamismo, mostra que a árvore não está pronta. A pedra está pronta desde que ela se tornou aquela pedra. Basta, o conatos agora é manter a pedra no seu estado. Mas nos corpos vivos, há uma tarefa para cada um desses corpos, seja a árvore, seja o animal, seja a gente. O manter vivo exige um dinamismo pelo qual cada um desses entes vivos vai realizando a sua natureza. Então, o conatos vai apenas preservar, não é como diria assim, um darwinismo tolo,
está, como eu chamo, instinto de sobrevivência. Não é isso, instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência é apenas reação. É como se o conato, os seres vivos, também tivesse um instinto, não só de sobrevivência, de reação aos ataques, aos maus encontros, mas há aí que vem a questão da liberdade. Há vamos chamar assim, um instinto não apenas de sobrevivência, de mais vivência, de realização da singularidade. Então, aí tem uma dimensão ativa. Não está movido apenas pela fome, está movido também pela afirmação. A fome seria reativa, né? É por isso que o Nietzsche não gosta do conceito de instinto de sobrevivência associado ao Darwin. O instinto de sobrevivência, mas é como se houvesse também um instinto de mais vivência. Esse instinto de mais vivência apontaria para a dimensão ativa do conatos. Na pedra, nós não podemos, talvez não sejamos capazes de perceber a dimensão ativa do conato da pedra. Ela só reage como aos ataques, mantendo a coesão daquele corpo mineral. Mas no vivo, esse dinamismo de buscar, não é como se não fosse apenas reativo, houvesse alguma coisa de ativo aí. No animal, isso acontece com mais força do que acontece no vegetal, por quê? O dinamismo do animal é maior do que da pedra ou da planta. O dinamismo da planta, a planta comparada, o dinamismo da planta comparado com o da pedra é enorme. Agora, se nós pegarmos o dinamismo do animal comparado com o dinamismo da árvore, é muitas vezes mais dinâmico do animal do que o da planta, porque o animal, ele, inclusive, tem que ir em busca, né, da fêmea, a fêmea em busca do macho para a reprodução sexualizada, diferentemente da reprodução da planta, mostra um dinamismo muito maior, portanto, uma potência de conatos muito mais, vamos dizer assim, muito mais presente. O conato do animal é muito mais potente do que o conato da pedra, da planta, e o conato da planta é muito mais potente do que o conato da pedra. Aí joga para nós, né? É como se nós tivéssemos a parte do nosso conato, ela tem a parte da pedra, é como se fosse assim, círculos concêntricos. Lá no interior tem o conato da pedra, a gente tica presente, tem na gente. O conato da árvore, a gente tica presente, né? Conato lá do animal, do mamífero, a gente tica presente, só que tem uma dimensão que só está na gente e não está nos demais, né? Que é quando a planta vai em busca, penetra suas raízes no solo e lança os seus galhos para o céu, ela está em busca de efetuação da sua natureza. Aí você, mas o que seria efetuar a nossa natureza em cada um dos indivíduos? Essa é a questão ética. Ao realizar, porque eu estou lançado nessa agenda, tem que realizar a sua natureza. A pedra realiza a sua natureza fechadinha em si, porque ela não tem, diria o Heidegger, não tem mundo. Agora, a árvore, o animal e nós temos que realizar a nossa natureza, é o império, eu não escolho isso, eu não estou livre para escolher, não escolher. Eu já sou essa escolha, já sou essa decisão de ter que realizar a sua natureza. Só que a árvore, ela realiza a sua natureza conforme a sua espécie, como seringueira, como samambaia, como planta de água, que nasce nas pedras, como o mimo, né?
Já está dado a sua agenda pela espécie de que aquele indivíduo é indivíduo. Os animais, a mesma coisa, e nós. Ah, nós somos seres de encontro. Vai depender dos encontros. Eu estou ao sabor dos, né? Tomara que eu tenha bons encontros para experimentar paixões alegres. E que tomara que eu não tenha maus encontros para não experimentar paixões tristes. Mas isso não depende de mim. Isso está aí no jogo, no acaso dos encontros, como um carrinho no autopista. É isso mesmo, Spinoza? Sabe? Não, é isso mesmo, mas tem uma dimensão possível de liberdade. Que aí você está apenas descrevendo a dimensão é, reativa da condição humana. Existe uma possibilidade de liberdade? É para responder positivamente a isso que o Spinoza escreveu a Ética. Existe sim, porque há conatos. E o conato é uma possibilidade afetiva, não reativa. Então, aí parece quase que uma contradição. É um afeto ativo, mas o afeto não é resultado de uma ficção. Aí fica meio confuso isso. Talvez eu não sei muito bem como resolver isso. Porque a palavra afeto vem de afetado. Então, por definição, todo afeto é reativo, resultado de uma ficção. Mas haveria a possibilidade, portanto, de um afeto livre, de um afeto cuja origem não está numa ficção, no encontro? Sim, se ele tiver na origem o conatus. Pronto, respondi. Esse seria propriamente o desejo, não capturado. Pelo menos de início, ele está livre da captura. Pode ser que depois ele seja capturado, porque as agências de capturação elas trabalham 24 horas por dia, né? As agências de capturação trabalham 24 horas por dia. São sempre à espreita. Se a cadela do fascismo está sempre no cio, as agências de captura de desejos estão sempre. Foi elas que inventaram essas câmaras de vigilância, vigiando o nosso desejo e produzindo algoritmo para oferecer produtos. Olha só, não era isso que você queria? Puxa, era isso mesmo. Muito bem. Então, teríamos essa possibilidade, né? Essa possibilidade, o conatos. Olha, incrível como isso, a meu ver, cara, quando eu comecei a encontrar isso, é como se eu estivesse abrindo, já falei essa imagem, vou falar de novo, abrindo as janelas da minha casa que estiveram fechadas durante 40 anos, com infiltração, sabe, com fungo, mofo. Aí eu abri a janela e eu estou ar puro. Sabe? Você não sabe, mas você é um espinosiano. Eu estava precisando desse encontro. Eu estava precisando desse encontro. Entendeu? Na faculdade, o Spinoza, é ilegível, cara. É ilegível. Parabéns, parabéns. É ilegível, porque aquilo ali é geometria. Que merda, parece com Deus, aquele preconceito todo. Deus, substância. Se eu tivesse um professor explicando como estou explicando aqui, talvez o meu encontro com o Spinoza tivesse acontecido aos meus 22 anos, né? Vai acontecer com meus 50 e poucos. Porque ele se apresenta de uma forma assim, muito, muito dura, Margarete gostou. ao mora geométrica. A Margarete gosta do Spinoza. Desse Spinoza, assim, né? Sem precisar ir daquele livro maluco. Sem precisar ler aqueles, precisar ler o livro, né, da ética. Não, agora até dá para ler, agora, depois disso, até dá para ler. Agora dá, né? Você já tem as pontas, você não vai ficar bater na parede e voltar, né? Ô, Luiz, você quando dá aula de Spinoza, seus olhos brilham. Mas não, Platão também, cara. Platão também. Não, Ou menos, não sei, porque eu não vejo meus olhos, né? Então, sim, mas isso aí, cara, Arlindo, eu fiz psicanálise, né, cara? Eu me fudi em determinada fase da minha vida. Me arruinei, ou seja, virei ruína,
E fui lá tentar, né, buscar ajuda para recompor aquele caco no qual eu tinha me encontrado. Olha só, agora eu falo uma coisa pessoal para caramba, mas eu acho que tem a ver com isso aí tudo, né? Com Spinoza, essa merda toda. É o seguinte, eu era um sujeito assim, né? O bonitão, né? Um dos bonitões, né? E dessa política, aquela coisa, liderança, e aquilo tudo servia como couraça, né? Como uma forma de estar no social. Eu não representava naquilo, mas vivia com aquilo, né? Então, eu tinha lá uma imagem social, eu tinha lá os meus assédios e lidava com aquilo de uma maneira. Era casado, eu, de certa maneira, me protegia daquilo. Então, eu tinha uma gerência assim, meio estranha com a minha imagem social, porque era uma imagem social muito, vamos dizer assim, valorizada, mas eu não me sentia feliz naquilo, em lugar nenhum, nem com coisa nenhuma, né? Mas chegou um dia que aquela imagem social ela ruiu, ela quebrou, virou pó, né? Mas, com sorte, né? Pesado custo, né? Porque eu não conseguia mais levar aquilo adiante. Então, eu me sentia assim um impostor disso. Poxa, então, porque eu não sabia que eu tinha aquela imagem e me defendia atrás dela, né? E eu me sentia um impostor. Aquilo tudo era falso, tudo aquilo era... Não é? Então, estou nesse processo de reconstrução. Aí que eu fui buscar a psicanálise para me ajudar, porque não tinha recursos para lidar aquilo sozinho. Busquei lá o doutor Iedo, né? A Margarete conheceu, por indicação de um colega do banco, um médico, o Anildo, psiquiatra também com Iedo. Mas, assim, aí tinha assim, nesses momentos iniciais dessa reconstrução, me sentindo assim, não queria nem falar, porque tudo que sai da minha boca é falso, né? Aí eu estou no 1º de maio, olha só, no 1º de maio, ali no 1º de maio, no dia seguinte ao atentado do Rio Sul. Aquela comoção, né? Aí tem uma moça do lado, eu já estava separado. A gente já estava se olhando assim há algum tempo, né? Você não vou nem me aproximar desse jeito que eu estou, quem eu sou, eu sou o quê que eu tenho a oferecer, sou uma fraude. Aí aproximou, né? A gente namorou. Aí eu falei assim, mas eu estou tão assim. Aí eu falei assim, você nunca esteve tão bonito, entendeu? Eu achei que era azaração, que era tentando, me cantando, né? Pô, eu estou todo fodido. Mas, com o tempo, eu fui ver. Porque ali, naquele, naquele ser destroçado que eu estava, o que, o que, o que segurava aquela onda e o que era capaz de recompor os cacos. Esses cacos recompostos certamente configurariam uma pessoa mais bem resolvida do que aquela anterior à quebra. Não é? Quem agia com a força de aglutinação dos cacos era o Conatos. Era a expressão mais autêntica, portanto, a mais bonita, entende? Então foi interessante que ela percebeu, naquele porretão que acabou, ali estava a fraqueza, não estava a força. E nesse que está aparentemente o fraco, aí está a força de reconstrução da autenticidade dele mesmo, da efetuação da natureza. Entendeu? Então, contei isso tudo para dizer isso. E ali eu estava, quem estava me salvando era o meu desejo, era o meu conato. E veja, eu não encontrei isso na psicanálise, na terapia. A terapia não foi um aliado para essa recomposição a partir do conato. Isso se deu à margem da terapia, inclusive apesar dela. Que a terapia vinha com o discurso da falta, caralho. Do sombrio, da mãe.
Claro que isso tudo estava no jogo, mas o mais decisivo que estava acontecendo ali não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com um sujeito que estava numa prisão mais perigosa, porque se apresentava como liberdade, porque era um homem bem-sucedido, as mulheres com prestígio político, entendeu? Pior a pior prisão é aquela que se apresenta como liberdade. Entendeu? Então, esse cara aqui abriu um campo de reconstrução e a psicanálise vem com ético, com falta. Peraí, cara, uma maldade, cara. Quando estava ali uma vida se reconstruindo a partir do quê? Do atos. Entendeu? Eu vivi isso em teoria. Depois, quando eu vou encontrar o Spinoza, uns 20 anos, 25 anos depois, aí vem o encontro. Entendeu? É como se veio consolidar como teoria aquilo que eu tinha vivido como experiência prática, sabe? Talvez isso seja isso que você veja o brilho nos meus olhos, viu, Aline? Claro, Então, realmente, claro. então, assim, então, o que que sobra disso tudo? A possibilidade de um afeto ativo, se ele tiver como fonte o conatos. Agora, onde está o conatos? Nós temos que cultivar, né? Então, assim, voltando para o nosso, depois dessa questão, ainda tem tempo para a gente conversar um pouquinho. Voltando agora para a nossa questão do território. O que que a gente viu? Vamos pegar isso aí, conatos, como possibilidade de um agir livre, de um desejo ativo, portanto, de liberdade, que é o divino. Não o divino Que como pode se realizar ou não, né? É uma ele. possibilidade. Não, a questão é se ele vai se realizar, isso é uma questão outra. Se ele vai se concretizar em objetos, isso é questão outra, porque esse desejo não se realiza, ele se realiza no seu fluir. Entendeu, Arlindo? Porque a gente está pensando assim, não, o meu desejo, eu comprei um carro, quero Muito dirigir. bem. E não é, No devir, é, né? é na fruição, no exercício de si. É como se o artista Exercício. gozasse no ato de realizar a obra, se essa obra vai ser bem-sucedida como obra, se vai ser apreciada, isso é uma outra questão, que não está em jogo no ato mesmo da realização da obra. Esse é o fluir do desejo do artista. Entendeu? Que pode ser a nossa vida, não pode? Não, a vida só é isso. É o transcurso, é o fluir. Aí, se a gente vai deixar um patrimônio para os filhos, ok, isso é outra coisa. Se não vamos deixar dívida, isso é outra coisa. Mas ao fluir da vida, né? E quem está gerenciando esse fluir? O canal está ali, tentando encontrar as cotoveladas, o seu lugar de gerência, disputando com as capturações. Então, o CONAS é o incapturável, ainda que haja tantas capturas. Entendeu? Ele, por definição, é incapturável, porque ele é livre. Mas ele está sempre nas suas formas de desejo de falta, de reconhecimento, dos desejos, dos encontros, articulado por encontros, sempre capturado. Então, vamos pegar assim, aquele modelo que a gente usou da última vez, né? Sujeito, né, estaciona o carro, vai ter uma consulta, né? Aí chega lá, se dirige à secretária, aí a doutora ainda não está em condições, pede, aguarde, aí ele aguarda, então ele está ali naquele lugar, naquele território, sala de espera, onde ali ele tem, né, ele é interpelado como paciente, como cliente da clínica, né? E ali tem um corpo que é visto como tal, e que ele é assujeitado tornado sujeito por aquela interpelação que provém daquele território. Aí ele entra na sala, e ali é um outro território, portanto, é uma outra interpelação. Ali não é mais interpelado como cliente da clínica, ele é interpelado como paciente daquela doutora. Então, o corpo dele agora é distinto,
que agora é um corpo de um paciente, portanto, aquele corpo vai ser visto, compreendido, interpelado de uma forma distinta, totalmente distinta de como aquele corpo foi interpelado na sala de espera, não é isso? Aí depois ele sai, vai ser interpelado pelo, pelo policial, nessa interpretação, portanto, ele já vira um outro sujeito, um cidadão, submetido às leis de trânsito, e ali, portanto, se configura um outro território, portanto, uma outra interpretação que produz um outro sujeito. Aí ele chega em casa, é interpelado com a mulher como marido, não é? Com parceiro afetivo sexual, e depois as crianças. Então, nós vimos essa passagem, e esqueci de nomear, de fazer menção a uma coisa que o Arlindo chamou para a atenção, uma coisa importante, que seria o tema de hoje, mas vai ficar para a próxima aula, quer dizer o seguinte: todos esses territórios, eles foram acontecendo seguido do outro, como se fosse assim, uma linha do tempo, um seguindo ao outro, né? Existe essa configuração de territórios simultâneos, mas há territórios dentro de territórios, e há territórios que acontecem simultaneamente, né? Esse seria o tema de hoje, né? Então, as relativas autonomias dos territórios, né? Então, vai trabalhar com isso, com essa noção de território e autonomia dos territórios, né? Mas fica para a próxima. Então, vamos só explorar um pouquinho mais isso a partir do conceito de CONAS. Então, veja, essa pessoa, né, que foi cliente de clínica, que foi paciente de uma médica, que foi cidadão em curso numa penalidade, não chama negócio de crime, não sei se é o termo, de trânsito, depois como marido, como pai, mas onde ele efetivamente é? Porque nós já dissemos isso, que não há corpo fora de território. Se não há força corpo fora de território, ele está sempre sendo interpelado como cidadão, como marido, como um usuário de um serviço, como espectador de um jogo de futebol no Maracanã. Ali é um corpo, ali é um território que ele está sendo interpelado ali, ele vira sujeito, como torcedor. Tudo bem, mas não somos a soma de todos os corpos possíveis, que acontece em todos os territórios possíveis, a minha existência, eu sou a soma disso, ou sou alguma coisa que atravessa todos os territórios, permanecendo igual a si mesmo, mas que nunca acontece em território nenhum. Para responder a isso, ao meu ver, nós temos que lançar mão do conceito de conato de Spinoza, associado com a ideia de desejo do Deleuze e Guattari, né? Então, caberia perguntar assim, a pergunta ética: há algum território onde o meu conatus encontre possibilidade de existência? Outra pergunta: como o meu conatus, né? Que o conatus em mim é o mesmo que o seu, mas ele acontece em mim segundo a minha singularidade, entendeu? O conatus é o mesmo, força de perseverar no ente que somos, mas acontece em mim de acordo com a minha singularidade. Em última instância, essa singularidade do meu conatus sendo o mesmo, então, conatus seria, a singularidade seria a diferença do mesmo. O mesmo, conatus, diferença, singularidade. Então, a realização da natureza seria a realização da minha singularidade por força do conatus, que é o mesmo. Então, a pergunta seria o seguinte: como eu faço essa pergunta? Eu devo perguntar: existe algum território onde o meu conatus possa ser exercido com mais facilidade? Se não, então caberia eticamente eu buscar agenciamentos de corpos para conquista, para consagrar um território onde o meu conatus possa se realizar? Ou, eu devo me empenhar para que em cada um desses territórios onde eu sou papéis tão diferentes, que em cada um desses papéis esteja passando em alguma medida o meu conatus? Então, é razoável supor que eu devo ser, diante da médica,
não apenas a singularidade do meu corpo, que está ali, que está em questão, mas também a singularidade da minha alma. É isso possível? É isso desejável? Como? Como é que eu trato? Essas são as questões. Essas são as questões. Então, vamos pegar assim, eu também iria falar hoje, vou falar na próxima, os falanctérios do Fourier, desse assim chamado socialista utópico, né? Quando ele criou esses territórios que buscavam autonomia em relação ao território que os continha, o capitalismo. Né? Isso tem a ver com conatos, isso tem a ver com um projeto político que pode, em alguma medida, ser ainda o nosso. Tá? É isso que a gente vai falar na próxima vez. Com vocês. Luiz, muito boa aula. Estou saindo. Obrigada, tá? Nunca mais. Agora você é assim, você está saindo cedo, você nunca mais. Né? A gente nunca mais vimos uma série. Nunca mais. Eu também vou sair, Luiz. Porra, tá Eu vendo? também. Vocês são uns traidores. Eu também vou sair, Luiz. Você voltou Olha lá. aqui. Oi. Foi muito boa a aula, hein? Muito Falou, boa. querido. Boa. Hoje nem jogo do Entendeu Botafogo. plenamente. É legal. Abraço. Então, Um nos vemos. abraço. Arlindo, dá um toque aí para a gente tomar uma cerveja aí, tá? Vou te dar um toque. Falou, Tá bom. querido. Então, até quarta-feira, gente. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim.